Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu novamente, professor Cristiano, para mais uma aula de Word. E aí, preparado? Vamos lá então? Bem, antes de tudo, vamos abrir o Word, tá ok? Como é que nós vamos fazer isso? Para abrir o Word, o processo é bastante simples, tá ok? Você clica no botão iniciar. Você tem aqui uma relação com todos os programas que você tem no seu computador, ou, se for o caso, você já pode também ter um atalhozinho aqui, ó, desse lado aqui. Como é o meu caso, eu clico aqui no Word, ó, ele vai abrir o Word. No caso aqui, eu estou trabalhando com a versão 2019 do Word, mas se você estiver trabalhando com alguma outra versão, não tem problema, tá ok? Como eu já expliquei anteriormente, quando você inicia os seus trabalhos no Word, ele abre essa tela, tá? Onde você pode começar a trabalhar em cima de alguns modelos. Se você clicar aqui em cima, ó, na opção mais modelos, ó, até aparece aqui para você opções. Você pode procurar aqui, ó, tá vendo? Ó, procurar modelo online. Você pode procurar o que você quiser. Eu vou botar aqui, por exemplo, ó, cartão de visita. Aí, por exemplo, ele vai listar para mim, ó, modelos de cartão de visita. Vamos imaginar que eu queira utilizar esse modelo aqui, ó. Ele abre aqui para mim, ó, e mostra, ó, o que é o cartão de visita. Eu posso aqui alterar ele, ó, mudando aqui, ó. Tem várias opções. Se for o modelo que eu quero, clico aqui em criar. E aí ele vai gerar, ó, o cartão para mim. No caso, ó, já aparece aqui o meu nome. Por quê? Porque no caso, quando eu fiz a instalação aqui do Office, né, eu coloquei meu nome lá no registro. Mas, ó, tá aqui o cartão, tanto a frente quanto o verso dele. Aí agora eu vou ter que ir editando o conteúdo, tá bom? O Word, lembrando, ele traz uma série de modelos de documento, tá? Que você pode vir a utilizar no desenvolvimento dos seus trabalhos. Ah, quero montar um novo documento em branco, como é que eu faço? Vou aqui na aba Arquivo e clico na opção Novo. Os últimos documentos que eu abri aqui, ó, novos, dentre esses modelos que o Word ele oferece, aparecem aqui para mim, ó, tá vendo? Se eu mover aqui a tela, ó, tem aqui, ó, mais opções. Então, como eu falei, dependendo do que você for desenvolver, montar ou fazer no Word, você vai ter aí a possibilidade de selecionar uma série de modelos, tá? Ou, se for o caso, se você quiser trabalhar com um documento em branco, ó, você dá um clique nele, ó, aí ele abre um novo documento em branco também, tá? Bem, aqui no documento em branco, eu posso começar a desenvolver meu trabalho. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, ó, meu primeiro texto feito para essa aula de Word, certo? Seria basicamente o título do meu texto. Então, para dar continuidade, para iniciar um novo parágrafo, eu pressiono a tecla Enter no teclado e a partir daqui eu começaria a desenvolver o meu texto, tá certo? Bem, deixa eu apagar tudo aqui. Outro detalhe importante, deixa eu ensinar uma coisa aqui muito legal para você. Existe um comandozinho que a gente pode usar aqui no Word, que é esse aqui, ó, igual, rend, abre, fecha parênteses. Quando eu teclo Enter, ó, ele insere um texto automático aqui. Eu uso muito essa opção quando eu quero dar nas minhas aulas de Word, né? E aí eu quero trabalhar com os alunos e tem aquela questão do tempo, né? Que o aluno gasta digitando. Então, até para ganhar tempo, né? E poder aproveitar esse tempo falando sobre outras coisas mais relevantes, eu peço sempre para os alunos inserirem esse texto automático. Então, aqui, ó, vamos imaginar que eu tenha digitado todo esse texto aqui. Bem,
Com base no texto que eu digitei, eu posso fazer aqui algumas alterações. Por exemplo, eu esqueci de inserir o título do texto, não tem problema. Eu posso editar o texto aqui de várias formas. Eu posso, por exemplo, clicar aqui no início do texto, ó. O cursor ele aparece aqui no início. Aí eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso teclar o Enter para gerar uma nova linha em branco, ou eu posso fazer o seguinte, ó. Meu primeiro texto no Word. Digitei o título? Digitei. Teclo Enter. Olha lá. Então, observe que agora o meu texto ele tem um título. Vou inserir mais um. Vou botar aqui. Texto digitado por Cristiano Barreto. Aí teclo. Pronto. Então, ó, montei aqui o texto já está digitado, inseri o título, botei aqui o que seria, no caso, um subtítulo. Legal. E agora? Bem, o que acontece é o seguinte, como você sabe, ou caso você não saiba, se acontecesse, por exemplo, de eu desligar o meu computador agora, ou, por exemplo, se eu vim aqui em cima, ó, no botão fechar no Word, ó, e clicar nele, ele vai perguntar, ó, quer salvar alterações feitas em documento 2? Se você clicar em não salvar, uma cópia recente desse arquivo ficará disponível temporariamente, tá? Então, se eu clicar aqui em não salvar, ele diz que temporariamente eu vou ter disponível no computador uma cópia desse arquivo para eu poder resgatá-lo se for o caso. Mas uma coisa que é muito importante, aqui eu estou deixando para fazer no final, mas é algo que tem que ser feito logo no início, isso tem que ser uma das primeiras coisas que precisa ser feita, que é o quê? É você salvar o seu arquivo, tá? O que significa salvar? Bem, salvar é você gravar o seu arquivo, né? Armazenar ele. No caso, você pode salvar o seu arquivo, né? Guardá-lo diretamente no computador, você pode salvá-lo num pendrive ou numa outra unidade de disco que você tenha, né? Ou você pode até mesmo salvar na sua unidade virtual, né? No seu disco virtual aí, seja um Mega, Dropbox, Terabox, Google Drive, enfim. Tá? Hoje tem uma infinidade de serviços de armazenamento online. Mas, independente disso, qual é o procedimento? Bem, você vai clicar aqui em Arquivo, você vai clicar na aba Arquivo, e aqui na aba Arquivo, você vai na opção Salvar. Quando você clicar aqui em Salvar, você tem aqui, ó, vou até dar um zoom aqui para a gente ver melhor, OneDrive, este PC, adicionar um local, procurar. Bem, se você clicar aqui, por exemplo, em OneDrive, ele vai pedir para você se conectar à sua conta da Microsoft. Quando a gente fala conta Microsoft, a conta Microsoft pode ser uma conta diretamente no site da Microsoft, pode ser a sua conta de e-mail do Outlook, Hotmail, né? Aí, no caso, você clica aqui no botão entrar, né? Por exemplo, vou fazer aqui no meu aqui, ó. Aí você colocaria o seu e-mail, sua senha, né? E aí o Word ele estaria conectado à sua conta. Então, aí quando você fosse salvar o arquivo indo na opção OneDrive, ele automaticamente iria salvar o seu arquivo lá no seu disco virtual do OneDrive, tá? Lembrando que o OneDrive ele tem aí um espaço máximo de 5 GB, tá? Comparado a outros serviços de armazenamento, isso podemos dizer que é um espaço relativamente pequeno, tá? Tenho aqui a opção Este PC. Ó, quando você clica, aqui no caso, o que acontece? Você pode selecionar uma pasta, né, que você tenha no seu computador para armazenar o arquivo. Aqui no caso eu tenho as últimas pastas que eu acessei aqui, né, para salvar os arquivos. Adicionar um local, que seria um local específico dentro do OneDrive,
E tem a opção procurar, que já vai me abrir essa janelinha, aonde eu vou indicar aonde eu quero que o arquivo ele seja salvo. Por padrão, o Word ele sempre irá salvar os seus arquivos, né, os seus textos, aqui ó, na pasta documentos, que é uma pasta padrão. Lembrando que, se você quiser, por exemplo, salvar em outro local, você tem que indicar aqui o local. Por exemplo, eu tenho uma pasta específica no meu computador onde eu quero salvar. Então, eu vou aqui, por exemplo, no meu disco local D, que é o meu backup, né? Aí vou aqui, por exemplo, ó, no backup, e aqui eu salvo o meu arquivo, tá? Outro detalhe importante, ó, olha o nome do arquivo, ó, meu primeiro texto no Word. Isso é uma outra coisa que o Word ele também faz. Ele sempre pega a primeira frase digitada e coloca como sugestão para o nome do arquivo. Mas por que ele pega sempre a primeira frase digitada? Porque é comum a primeira frase ser o quê? Ser o título do texto. Então, lembrando, na hora de você salvar um arquivo, você pode salvar um arquivo com o nome que você quiser. Só que, o que acontece? A ideia é que você consiga localizar esse arquivo mais rapidamente e facilmente. Uma certa feita, eu tive um aluno que chegou desesperado no curso. Professor, 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 me ajuda, me socorre, professor. E aí eu perguntei, o que houve, o que aconteceu? Aí ele vai e comentou, pô, professor, estava fazendo um trabalho e precisava achar o arquivo de um cliente e não estou conseguindo achar esse arquivo no meu computador, na empresa. Será que entrou um vírus, o arquivo foi corrompido? Não. Tem como você trazer o computador? Não, está no meu notebook, eu trago para o senhor. Na aula seguinte, ele trouxe um notebook e quando eu abri lá a pasta documentos do computador dele, eu percebi que ele simplesmente ele montava os trabalhos dele e dava assim, tipo um nome aleatório para os arquivos. Então eu tinha um arquivo lá, Domingão Brabeza, bom de não sei quem, né? Então ele montava os trabalhos e na hora de dar o nome ao arquivo, ele lançava nomes aleatórios. Seria mais ou menos o seguinte, imagina que você digitou uma receita de bolo de chocolate e na hora de salvar o arquivo, em vez de você colocar bolo de chocolate ou receita de bolo de chocolate, você colocasse o nome do arquivo de percevejo. Você digitou a receita de bolo de chocolate e salvou com o nome de percevejo. Qual é o problema em você salvar uma receita de bolo de chocolate com o nome de percevejo? Nenhuma, sem problema algum. A questão é a seguinte, hoje você lembra que o arquivo percevejo é a sua receita de bolo de chocolate. Mas será que daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou seja lá, daqui a quanto tempo você vai precisar dessa receita? Você lembre especificamente que o arquivo percevejo é a receita, até porque você vai estar desenvolvendo outros trabalhos nesse período. Tá ok? Então a minha dica não é uma regra obrigatória a ser seguida, mas é uma dica. Na hora de salvar o arquivo, procure colocar nomes que tenham referências ao conteúdo dele. No caso, por exemplo, o título, né, do texto. Um exemplo, eu montei recentemente o meu currículo. Então, na hora de salvar o arquivo, eu coloquei como currículo Cristiano, para que quando eu precisasse do meu currículo, novamente, eu conseguisse localizá-lo facilmente, tá ok? Então, vamos continuar? Então, observe que o nome que foi dado para o meu arquivo aqui, ó, meu primeiro texto no Word, que é o título dele. Indiquei aqui a pasta onde eu quero salvá-lo, tá? Lembrando que por padrão é documentos, mas você pode salvar em qualquer lugar. Clico no botão salvar e pronto. O texto ele está salvo. Tanto é que, se a gente for aqui ó, na parte superior da tela, ó, pode ver que agora não aparece mais escrito documento. Agora é meu primeiro texto no Word. Então, nosso arquivo ele está... Mas agora me responde, ficou alguma dúvida?
alguma pergunta até aqui? Tá? Lembrando, nos ajude a compartilhar conhecimento. Então, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo com quem você acredita e sabe que precisa aprender bastante sobre o Word e continue aqui nos acompanhando, nos dando, nos prestigiando, né, com a sua audiência nas nossas videoaulas. Eu vou ficando por aqui, nos vemos numa próxima aula. Fui!